construção das ferramentas de controle. E aí eu divido em 5 partes: base de materiais, base de revenda, base de abastecimento, base de capacidades e base de demanda. Se você usa matéria-prima, insumos, você tem que ter uma base de materiais. Se você faz revenda, você tem que ter uma base de revenda. Se você abastece lojas, você tem que ter uma base de abastecimento. Se você tem produção, você tem que ter uma base de capacidades. E para tudo, você tem que ter uma base de demanda, para entender o comportamento da demanda, entender o que está acontecendo com as vendas. E de forma simples, o que são essas bases? As bases, uma base é a junção de várias listas que eu falei antes, da camada da fundação e da camada de dados. Quando você coloca tudo isso junto, você consegue visualizar o que está acontecendo. E aí, por exemplo, uma base de capacidades, você consegue entender qual foi o seu histórico de capacidade de produção, de utilização da capacidade de produção, como está a utilização da capacidade hoje e qual a utilização da capacidade futura. No momento que você consegue visualizar tudo isso, você consegue tomar decisões melhores e aí, consequentemente, você entrega muito mais resultado. Ok? Então, ferramentas de controle. Terceiro bloco, construção das ferramentas de gestão. E aí são duas, painéis individuais e painéis gerais. Ao que você tem, e aí não é aquele painel, aquele dashboard, aquele dash lindo, estático, que você não consegue simular o que vai acontecer. Não é isso, você precisa de ferramentas de simulação. Isto é um painel. E um painel individual é aquele tipo de ferramenta que você consegue olhar, por exemplo, para uma matéria-prima e entender, se eu comprar tanto, o comportamento do estoque vai ser esse. Se eu diminuir a compra, isso vai acontecer. Se eu mudar isso aqui, vai faltar estoque daqui 3 meses. Isso é um simulador individual. Um simulador geral tem praticamente a mesma função. Você faz o planejamento individualmente, e aí, por exemplo, um simulador de capacidade de estoque. Você consegue saber se aquelas decisões que você tomou em relação ao planejamento de material, se com aquelas decisões você vai ter capacidade de armazenagem ou não. Ou se você vai gerar um problema no fluxo de caixa ou não. Isso é um simulador. É isso que um simulador entrega. E aí você só consegue entregar resultado se você tem a capacidade de simular o que vai acontecer com a sua operação. E aí eu falei do bloco de resultados, tá? Resultados. E por que eu estou falando tudo isso sobre resultados? Porque planejamento, programação e controle de produção, ou PCP ou PPCP, é uma área de dados. E estes 3 últimos blocos que eu falei, eles te guiam aí na organização dos dados para você tomar decisões melhores e para você conseguir entregar resultado. Estes dados, eles apoiam todo o diagnóstico de uma operação. Então, se você está entrando numa operação, seja ela pequena ou grande, a partir do momento que você organiza os dados dessa forma, você entende exatamente o que está acontecendo. E aí você consegue entregar resultado, consegue tomar decisões melhores. E percebe como isso é base para tudo que eu falei antes. Sem entregar resultado, você não consegue crescer e se desenvolver.